Muito boa noite. Vamos começar aqui hoje mais um LumusCast, nossa primeira apresentação. A gente vai começar se apresentando. Como a gente é aluno da publicidade, cada um vai falar seu nome aqui. Vamos começar pelo João. Muito boa noite, me chamo João, tenho 21 anos, sou aluno do terceiro semestre de Publicidade e Propaganda aqui da Estácio. É isso aí. Posso falar? Pode ir primeiro. Bom, boa noite, meu nome é Manuel, eu tenho 25 anos, sou aluno do sétimo período de publicidade. Meu nome é Arthur, eu tenho 23 anos. Estou cursando também o terceiro. Vixe, Terceiro. gasguei. O terceiro período de publicidade. E a gente vai falar hoje sobre um tema que a gente está estudando e apresentando também. São os bens e serviços e as estratégias que a gente usa para divulgar bens e serviços. Então eu vou começar falando um pouquinho de bens e serviços, qual que é a diferença entre eles. Primeiro, quando a gente trabalha com bens, a gente está falando de bens tocáveis, certo? Então, como a gente vai vender uma mesa, ou uma casa, ou, por exemplo, uma televisão, e quais estratégias vão estar envolvidas a eles. Agora, serviços, a gente está falando de serviços como, por exemplo, uma pintura, o que mais a gente pode dar de exemplo? Sei lá, O próprio publicitário mesmo sim, é um serviço que a gente vende sim. com a publicidade. Dentro do nosso campo, por exemplo, entraria como serviços a serem comercializados, seriam, por exemplo, a questão de desenvolvimento de marca, a questão de elaboração de estratégias de mídia e não mídia e tudo mais. Sim. A gente trabalha com serviço, a gente que é publicitário, né? E então é muito importante a gente entender bem essas estratégias. Você tem alguma coisa pra comentar, mano? Tranquilo? Então a gente vai começar explicando um pouco das nossas estratégias de não mídia. De mídia e não mídia, a diferença entre elas. Bom, para introduzir esse tema, vale muito a gente entrar no assunto marca. Hoje em dia, o mercado empresarial ele é cheio de empresas que estão competindo para ter suas marcas reconhecidas. E as estratégias de mídia e não mídia, na promoção de bens e serviços, influencia totalmente nisso. É o que define as empresas que estão na frente e as empresas que estão atrás. Em termos de aplicação estratégica, de ampliação de público-alvo, de impulsionamento das vendas do negócio e tudo mais. Dentro de tratando-se de estratégias de não mídia. As estratégias de não mídia são aquelas que não envolvem nenhum tipo de gasto para promover elas. Por exemplo, uma ação de live marketing. O que a gente exemplificou na nossa apresentação do seminário foi uma ação que o McDonald's fez. Eh, eu não me recordo só a época certinho, mas eles colocaram uma orquestra sinfônica para tocar enquanto as pessoas faziam os pedidos e tudo mais, e gerando uma experiência totalmente diferente para o usuário, aumentando a questão do brand equity, que seria basicamente a questão da equidade da marca, a maneira que ela se relaciona com o público e tudo mais. E falando de estratégias de mídia, seriam todas aquelas que envolvem gasto. Por exemplo, um tema muito que eu gosto muito de falar, dentro de estratégia de mídia, seria a estratégia de inbound marketing, que é uma estratégia que você visa a promoção de conteúdos para ampliar assim, seu público-alvo, ampliar o contato que as pessoas têm com a sua marca e promover o seu negócio em si mesmo. Aquilo que você falou do McDonald's é legal também, porque essa campanha dele de colocar uma orquestra fortalece também o que eles queriam reforçar, né, no nome da marca, que é o melhor hambúrguer do mundo, né? E aí a pessoa come, ela tem aquele sentimento da orquestra tocando. Então essas estratégias de não mídia, elas puxam para esse lado, fortalecer o nome, uma ideia da marca. Por exemplo, o que a gente apresentou no trabalho foi da Coca-Cola, que ela prega um lado muito sustentável também. E a Coca-Cola usa esse projeto de não mídia, ela cria um site falando sobre coisas sustentáveis, um blog só promovendo notícias sobre sustentabilidade, onde as pessoas vão, escrevem, leem, e então esse não mídia ele fortalece um lado da marca que seria alguma ideia da marca, certo? Uma outra coisa seria que seria bom a gente citar é a maneira que as duas estratégias funcionam bem quando são integradas juntas.
Dentro da nossa apresentação eu exemplifiquei a questão do Magazine Luiza. Eu trabalho num grupo de 4 empresas, e dentro desse grupo a gente tem uma empresa que envolve questão de empreendimentos comerciais. E o meu gestor, ele é arquiteto formado e designer gráfico formado. E como a gente trabalha junto, assim, em equipe, a gente busca sempre trocar muita ideia com relação ao desenvolvimento do empreendimento e tudo mais. E dentro da marca do Magalu, recentemente eu peguei para estudar ele, devido a empreendimentos a gente iria apresentar para o Magazine Luiza, na cidade de Franca, para eles adotarem a estratégia de naming rights. O que é a estratégia de naming rights? É, é muito comum na Europa e até mesmo aqui no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o Allianz Parque, que seria o estádio do Palmeiras, onde eles fecharam com a empresa Allianz Investimentos, um contrato que a empresa ela exibe o nome dela, na nomeação da arena e tem contato direto com a torcida e tudo mais, e meio que foi um passo acima, para eles se colocarem dentro do mercado brasileiro, tratando-se de uma empresa estrangeira. E dentro do Magalu, uma coisa que eu achei muito interessante, durante o estudo sobre a marca e tudo mais, foi essa questão do rebranding e a maneira que eles aplicam essas 2 estratégias juntas. Como, por exemplo, dentro da estratégia que eu desenvolvi para apresentar para eles, eu falo muito sobre essa questão, assim, de benchmark de outras empresas que adotaram essa estratégia e a maneira que essa estratégia beneficiou essas empresas. E além disso, eu trouxe algumas exemplificações de ações que podem ser realizadas no empreendimento para fortalecer, a equidade da marca, ampliar o ponto de contato dela com o público, que em 2019 até eles passaram por um rebranding da marca do Magalu, onde eles visavam ampliar assim, o contato com o público jovem, se mostrar uma marca mais diversificada, mais aberta para as questões da sociedade atual e tudo mais. Acrescentar alguma coisa ou não? Basicamente isso mesmo, né? As duas, tanto o uso da mídia, né, como da estratégia de não mídia, elas se complementam muito, porque o ponto importante é que elas focam em público diferente, né? Uma forma bem diferente de atrair o público. É, com isso, é muito importante para a marca, né, para a empresa em si, porque acaba tendo uma repercussão muito grande, né? Sim. Principalmente na internet, né? Que está tendo de hoje em dia. Então, é isso mesmo, elas se complementam muito. É isso. Sim, geralmente as estratégias de mídia elas trazem um resultado mais forte, mas porém ela tem um preço mais caro. E aí por isso que vale a pena também a gente integrar as 2 estratégias. E as geralmente as estratégias de não mídia, eh, elas têm um preço menor, por não ser veicular em TV, né, por não ser usar a internet, ser outros meios, como por exemplo o site que a gente falou da Coca-Cola, que seria alguma coisa muito mais barata para a Coca-Cola, do que fazer um comercial de televisão. Mas essas 2 funcionam muito bem juntas, igual o João tinha falado. A gente tem também o exemplo da Red Bull, que ela tem um marketing muito forte com os comerciais cômicos, isso a gente sempre dá uma risada no comercial deles, é uma estratégia de mídia muito forte. Mas ele também trabalha o não mídia, como por exemplo eventos de esporte, que a gente sempre vê evento de esporte que a Red Bull tá, a gente tem em Ribeirão, teve Fora aqui a corrida a maluca aqui, né. corrida. É um evento de esporte, né, mas é um Sim. evento que traz pessoas de todos os tipos para competirem juntas e ainda compartilhar, né. Imagina quantos compartilhamentos que não teve das pessoas correndo, porque eu mesmo fiquei sentado assistindo o dia inteiro, foi muito da hora. Então, esse compartilhamento das pessoas, eh, por vontade delas mesmo, isso traz uma resposta muito boa para a marca, por isso que geralmente essas estratégias funcionam muito bem junto. E alguém tem alguma coisa para complementar? Voltando no assunto marca, a gente, dentro de um dos trabalhos aqui que a gente está desempenhando nos projetos experimentais, a gente trabalhou o rebranding da marca do Leonardo Rodrigues, né, que seria uma escola de teatro musical infantil. E dentro dessa ideia do rebranding, o que que a gente trabalhou?
A gente fez o redesenvolvimento da marca dele, que era uma marca muito, assim, como que eu posso dizer, básica. Sim, Ela adotava uma fonte de filme da Disney, só não me recordo qual que era o filme certinho. Mas tipo, a logo em si ela não tinha nenhuma questão, assim, conceitual mesmo. Parece que ele só olhou, falou: "Gostei disso, vou usar isso". E dentro do rebranding que a gente desempenhou, a gente pensou, em toda essa questão de estratégia de mídia e não mídia, a promoção desse negócio em si, e a gente deu uma modernizada na marca, né. Sim. A parte de mídia geralmente já está toda feita, né? A gente Sim, trabalhou com site, trabalhou com postagem, trabalhou com story, e a gente fez planejamento inbound também, né? Que sim, seria a parte do não mídia. sim. O mais legal Então, foi que, nessa questão do planejamento embalde, a gente montou aquele mapa mental, uhum, falando sobre as fases do embalde em si, né, que a estratégia de embalde marketing ela é basicamente um funil. Eh, a maneira que eu particularmente gosto de trabalhar seria a parte de atração, a parte de conversão, a parte de relacionamento, de venda e de retenção. Essas 5 etapas seria o funil que as pessoas iriam percorrer, né, dentro do canal de atração. Encaixaria toda essa questão de conteúdo que a uhum, gente utilizaria, blog, site, a rede social em si, eh, de repente também mídia out of home, outdoor, não sei. Dentro de relacionamento entra toda a questão da metodologia de venda, né, que ele sim. vai adotar. Então a gente pensou esse rebrand do zero ao topo para satisfazer, assim, as necessidades da marca e dar um passo, assim, para ela caminhar para outro patamar, né. A gente também trabalhou a persona do cliente, Sim, sim. Então, tipo, pensando no público-alvo, né? Que é, seriam os pais. a gente pegou uma marca totalmente crua e fez Uhum, todo a questão do desenvolvimento conceitual. Uma parte que eu achei muito legal foi a utilização do Tangram que a gente fez, né. uhum. Trocando ideia com a professora Patrícia, a gente, chegou à conclusão de que a gente poderia utilizar o Tangram, que é aquele joguinho chinês ou japonês, não me É, recordo, que ele é formado por formas, geométricas, que seria triângulo, básicas. bolinha, quadrado. E essas formas básicas você pode usar elas para formar qualquer coisa que você quiser. E é uma questão conceitual, assim, que se encaixa muito bem, tratando-se de um teatro. Porque dentro do teatro eles estão ensinando as crianças que elas podem serem o que elas quiserem. Então, de certa forma, é uma parada conceitual bem interessante, assim. Aí a gente utilizou esse Tangram na criação da logo. Sim, E também nas artes das redes sociais a gente trabalhou um pouco dessa ideia da criança poder ser o que ela quiser. Por exemplo, nas redes sociais a gente tem fotos de criança nas artes e a gente trabalhou, por exemplo, com ícones desenhados. Por exemplo, uma criança com um chapéu desenhado ou com um negócio de médico desenhado. E aí a criança pode se olhar e ver que aquele ícone desenhado é que ela está se imaginando fazendo alguma coisa. Então a gente no teatro trabalharia isso, né? A imaginação da criança e também falar um pouco sobre como a criatividade ela ajuda no desenvolvimento da criança. Os pais, mesmo que os filhos não querem trabalhar no teatro, eles veem que aquele curso ele pode desenvolver uma outra área do cérebro da criança que vai ajudar ela em várias coisas da vida. foi um ponto que a gente abordou na persona, né. Sim, A gente colocou a personificação de pais que se preocupam com o desenvolvimento dos seus filhos, se preocupam com a maneira que eles vão aprender, a utilizar a criatividade deles, a maneira que eles vão aprender a lidar com as questões do mundo e tudo mais. E é muito interessante a gente basear, eh, essa marca, essa aplicação estratégica nessas questões, porque querendo ou não, é uma parada que é real, né. sim. Trabalhar a ideia, né, e passar a ideia para o cliente de que o teatro ele não é só um faz de conta, né? Ele seria uma escola de você aprender a se relacionar e mostrar e falar. É como se fosse uma aula de comunicação. Sim, alguma complementação? acho que é isso. Bem completo mesmo. Beleza, então esse foi o nosso primeiro episódio. A gente falou um pouco sobre as estratégias, falou sobre o nosso cliente. A gente agradece todo mundo que acompanhou a gente e mais a gente vai ficar por aqui. Beleza?
Obrigadão. Um abraço.